Aleluia, boa noite, queridos. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só aqueles que estão felizes em estar na casa do Senhor, eu queria que você aplaudisse a Jesus e desse a Ele um brado. Obrigado, Jesus. Toda glória, toda honra ao nome do Senhor. Que grande privilégio nós estarmos na casa do Pai, amém ou não amém? Então feche os seus olhos comigo, vamos consagrar esse tempo da palavra na presença do Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos, Senhor, aqui na Tua casa. Graças te damos pelas Suas misericórdias. Estamos sentados, Senhor Deus, diante desse grande banquete que o Senhor nos oferece diariamente. O sangue do nosso Senhor derramado, a Sua misericórdia, Senhor Deus, descendo sobre nós, escorrendo sobre nós, dia após dia. Recebemos com gratidão, Senhor, as Tuas misericórdias. Recebemos com gratidão o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, e nessa noite, onde nós estamos reunidos, Senhor, para ministrar ao Senhor e também para receber do Senhor, nós abrimos o nosso coração e cada princípio ministrado, compartilhado, venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades. E eu creio, Senhor Deus, que um povo bíblico, um povo apaixonado pelo Senhor está se levantando, um povo que tem fome e que tem sede da presença de Deus. E se você é essa pessoa que tem sede de Jesus, diga amém comigo. Glória a Deus. Pastor, carta para a igreja. Eita, inusitado, né? Uma carta assim para a igreja, traga aqui. Muito obrigado, viu, moço? Sabia que estava no correio, agora não. Tá bom, então nós recebemos uma carta aqui, né, do correio. Quem quer saber o que tem aqui dentro? Levanta a mão. Seus curiosos, crente é tudo curioso, eu vou te contar, viu? Mas vamos abrir aqui o conteúdo dessa carta. Achei que era só para mim a carta, mas é para vocês também, então todos podem ouvir. Carta aberta à Pastchurch Palmas. Olá, pastor Willy. Venho por meio desta abrir o meu coração, pois ele ainda está doendo. Ele foi todo quebrado. Preciso fazer um alerta, uma denúncia. Sou filha de uma família temente ao Senhor. Fomos criados vendo grandes milagres de Deus. Há alguns anos fui a convite do meu irmão à sua casa. Ele disse que estava doente, queria que eu fosse levar alguns remédios e ficar um tempo cuidando dele. Porém, o que eu jamais esperava aconteceu. Você já ouviu falar em uma armadilha chamada arapuca? Eu era o passarinho. Eu era presa naquele dia. Maliciosamente, meu irmão encostou à porta, me agarrou e disse: deite-se comigo. Logicamente, eu relutei. Quando aquela armadilha caiu, eu resisti. Eu queria sair daquele lugar. Eu gritei: não, meu irmão, não se faz uma coisa dessa. Eu sou sua irmã. Agarrando-me com violência, ele me abusou sexualmente. Desde então tenho chorado tanto, pois carrego as marcas desse dia. Como alguém pode fazer isso com outra pessoa? Eu desabafo, pois através dessa carta, para que você, querido pastor, para que possa de alguma forma alertar os irmãos contra esse pecado oculto chamado de imoralidade. Assinado Tamar, filha de Davi. Uma carta que veio de muitos e muitos anos atrás para nós. Essa carta é uma denúncia, é uma paráfrase do que está escrito lá em 2 Samuel capítulo 13. Um crime cometido por Aminon, filho de Davi, contra uma meia-irmã chamada Tamar. A Bíblia diz que o adultério de Davi, quando Davi pisou na bola, adulterando, Davi abriu um precedente. E as consequências dessas portas que se abriram, tocou na área da imoralidade
alguns dos seus filhos. E a pergunta que nós temos, uma reflexão que nós temos nessa noite é como um adultério, como um pecado de abuso sexual pode acontecer contra alguém. E eu quero dizer para você que essas coisas, elas não acontecem do nada. Não é assim, tropecei, estou lá abusando de uma pessoa. Está lá o jovem na cama com uma moça que nem na aliança do casamento eles estão. Então essas coisas, elas não acontecem da noite para o dia. O Augusto Cury, ele tem essa frase que diz: não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Diga assim comigo essa frase, vamos lá. Não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Então essa carta, ela descreve um abuso sexual, uma montanha. Algo que realmente aconteceu na vida, nessa situação aqui, mas o começo, eu queria que você entendesse que o começo disso tudo não estava aqui. A fonte dessas coisas, do início dessas coisas, são as pequenas pedras. Então você não vai tropeçar nas grandes, você vai começar tropeçando através das pequenas pedras. Gálatas 5, 16 e 19, a Bíblia diz: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E você precisa entender, meu irmão, que todos os dias uma batalha está instalada. Todos os dias existe a batalha do Espírito contra a carne. Diga assim comigo: a batalha do Espírito e a batalha contra a carne. Então é uma guerra. Nosso espírito e a nossa carne, eles ficam em todo momento guerreando um com o outro. Eu quero dizer para você, aquele que mais você alimenta, vai ser o que vai ser vitorioso naquele dia. Então vamos supor que você alimenta o tempo a sós com Deus, palavra, jejum, comunhão, oração, leitura de bons livros, ouve boas palavras de homens de Deus, seu espírito com certeza vai prevalecer na batalha contra a carne. Porém, se você ficar se alimentando de pecados, ficar se alimentando do seu próprio querer, da sua própria vontade, ficar realmente lendo coisas que não edificam o seu coração, seguindo pessoas que realmente não vão contribuir contigo, alimentando a carne, a sua vontade, o seu querer, com certeza nesse dia a sua carne vai prevalecer. Com certeza nesse dia a sua carne, ela vai ganhar nessa batalha. Então a vitória vai ser daquele ou do espírito ou da carne de quem você mais alimentar. E eu creio que vocês são povo de Deus que alimenta o espírito, que anda no espírito, que tem o temor do Senhor, que busca a presença dele. Posso ouvir um amém? O tema dessa palavra é pecados ocultos. E nós vamos ver, dentre diversos pecados ocultos que há, mas nós vamos focar especialmente no vício da pornografia e nas consequências que esse vício tem causado estragos incalculáveis na vida de muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, conheça esse pecado, conheça seu pecado. Amém ou não amém? Então, nesse texto, nessa história que nós lemos lá, do Aminon e da Tamar, a Bíblia fala que o Aminon, ele se apaixonou, uma paixão incestuosa pela sua própria irmã. Aí tem muita gente que fala assim, mas é o diabo, culpa o diabo das coisas. Não, é o diabo que está me fazendo cair em pecado. É o diabo que está me fazendo ter um olhar adúltero para com uma mulher. Nery, esses dias, compartilhando aqui no Tadel, falou assim, a pessoa está endividada, e aí já passou dos limites, e aí a gente pergunta para essa pessoa, quem é que foi lá no shopping passar o cartão? Foi o diabo ou foi você? Aí a pessoa fala, foi eu. Então, meu irmão, não culpe Satanás de algo que é você que está desejando. Então, Aminon, ele se apaixonou pela sua irmã.
E nessa história somou algo a mais, um plus a mais. Porque o Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. E o amigo, assim que o Aminon falou, cara, eu estou gamado na minha irmã, ela é linda. E o Jonadab falou, é mesmo, vai lá, pega ela, vai lá. Então, somado com o desejo de Aminon, com o conselho perverso e malicioso do seu amigo, Aminon faz todo esse plano de chamar a sua irmã, e você ouviu nessa carta o que aconteceu, um abuso sexual. E eu queria dizer para você que muitos de nós têm um amigo como Jonadab. Um amigo não, uma amiga. Uma amiga que oferece para você a todo momento coisas muito deliciosas e prazerosas. Apesar de hoje em dia essa amiga resolver e facilitar muito a nossa vida, mas na vida de alguns irmãos e irmãs, ela tem causado estragos incalculáveis, e o nome dessa amiga é internet. Então a internet não é a culpada é você. Só que ela é um instrumento, tem sido usada como instrumento de Satanás, como uma isca que aparece, todas as iscas de forma tão sedutora, de formas tão enganadoras, com sugestões e milhares de oportunidades para fisgar o teu coração. Então lá na internet nós encontramos a pornografia. E a pornografia serve para quê, meus irmãos? Ela serve para excitação, ela serve para satisfação ou fuga na área sexual. Mas eu quero dizer para você que a pornografia ela é uma sedução doentia, que a pornografia ela é uma distorção na área sexual, ela destrói relacionamentos, ela é uma armadilha para aqueles que caem nela lá, ela é um ídolo. Diga assim comigo, um ídolo. Pornografia para muitos é um ídolo, assume um papel central na sua vida. Lá no trono da sua vida, quem está sentado, em vez de ser Jesus, o domínio próprio, quem está sentado lá é esse espírito de imoralidade que controla o seu coração. E eu quero dizer que esse problema, esse vício de pornografia, ele é um problema muito sério, tanto para homens, como também para com mulheres. E hoje eu estou pregando para a igreja, e eu não estou pregando para pessoas lá do mundo. Então tem muitos homens e mulheres de Deus, cristãos, que estão tendo sérios problemas nessa área. E tem dois fatores que agravam o problema do vício da pornografia. O primeiro é que de ano após ano, de tempo em tempos, o que era lá atrás uma cultura pornográfica, às vezes um outdoor escandaloso, uma mulher mal vestida lá no outdoor. O que era considerado pornográfico há 20 anos atrás, hoje é permissivo. Hoje é considerado, não, tudo tranquilo, está tudo bem. Afinal, o que é bonito é para se mostrar. Então, ano após ano, momento após momento, essa cultura que vai se tornando cada vez mais permissiva. Então, em primeiro lugar, a cultura permissiva. E em segundo lugar, segundo fator de crescimento desse vício de pornografia, são 3 As: o alcance, o anonimato e a acessibilidade. Afinal de contas, você possui, a maioria de nós possui um aparelho que te confere anonimato, que te confere alcance e que te confere uma fácil acessibilidade. Aquilo que no passado as pessoas iam lá numa revista, numa banca de revista ou numa loja de VHS para comprar e alugar materiais pornográficos, hoje você tem fácil acesso, só digitando no Google, lá no Google. Você vai chegar lá e vai escrever 3 palavrinhas, e não são 3 palavrinhas só. Sexo. E disso uma porta, um mundo de iniquidade, ele vai se abrir para a sua vida. E eu gosto muito de pesquisas. E olha que uma pesquisa feita na igreja, entre o povo de Deus, ela revelou que de 1000 pessoas, apontou que 50% dos homens cristãos estão presos no vício da pornografia.
E 20% das mulheres cristãs estão também viciadas. É tão interessante esse dado, porque o homem ele é visual, né? Como instinto ele é visual. Agora a mulher ela é mais de audição, de ouvir, né? De ser cantada, né? Como diz. Mas é muito interessante aqui até no meio das mulheres esse pecado, esse vício de pornografia tem crescido. E é tão interessante que essa plataforma aqui praticamente tem 100 lugares. Então nessa pesquisa, de 100 pessoas, 25 homens estão viciados em pornografia, 10 mulheres também. Então veja que na proporção aqui, se nós formos jogar na proporção, de 3 pessoas, uma pessoa está tendo problema, tem vícios nessa área de imoralidade sexual, nessa área de pornografia. Veja o tanto que esses dados eles são sérios. Martinho Lutero, ele disse certa vez essa frase: se você prega o evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, não o está pregando. Meus irmãos, eu gostaria de estar pregando para vocês aqui sobre ministério infantil, que é o que eu amo. Eu gostaria de estar pregando sobre vocês aqui uma palavra talvez semelhante com uma palavra da semana passada, uma palavra de fé, para estimular o seu coração, para elevar o seu coração. Eu gostaria de estar falando aqui, quem quer dinheiro? Aleluia, os irmãos ficam atiçados. Mas eu não posso deixar de anunciar as boas novas do evangelho, que existe libertação para quem está preso nessa área de moralidade sexual. Não posso deixar de anunciar que Jesus ele tem o poder de te libertar e de te arrancar desse lugar de prisão espiritual. Amém ou não amém? Então, queridos, essa pesquisa, ela mostra para nós, e queridos, não é assim não, o pastor já conversei com ele, talvez ele até sabe. Não, querido, não é isso não, esqueça disso. Mas talvez há no nosso meio muitas pessoas que estejam lutando sozinhas. Muitas pessoas que querem sair dessa armadilha, dessa arapuca, mas elas dizem que elas vão sair daqui no domingo, na segunda-feira, amanhã para mim é um novo dia, mas elas não conseguem, porque elas estão presas nesse lugar, elas são incapazes de falar a esse respeito. E eu preciso falar para vocês sobre isso, porque a pornografia, ela tem educado sexualmente os nossos jovens. Eu fui esse jovem, perdi meu pai cedo. Quem me educou na área sexual nos primeiros anos foi a pornografia, foi a internet. Mas é um padrão que nós como igreja não devemos ter. A gente fica falando assim, falar de sexo na igreja, falar disso na igreja. Não, aqui é só lugar de jejuar, de orar, de ceiar. Falar disso na igreja, o religioso fala assim, não, meus queridos. A igreja é lugar de falar disso. A igreja é lugar de ter um povo santo, um povo que levanta suas mãos em plena consciência de santidade diante do Senhor. Então é um tema que nós devemos falar, é um tema que o pai precisa ter liberdade para compartilhar com seus filhos, é um tema que a igreja precisa mesmo ministrar, para que possamos ser livres nessa área. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque a internet está educando, da mesma forma que tem várias notícias falsas lá, também nessa área de sexo e de casamento, uma visão cinematográfica desse tempo, cinematográfica desse momento, ela está sendo implantada lá nos jovens. Então eles vão para o casamento com a mentalidade de que o casamento deles vai ser daquele jeito lá que eles viram na internet. E triste engano, quando a lei da gravidade começa a cair e também os primeiros dias, né, da lua de mel começam a passar. Triste realidade. É muito bom, né? O sexo ele foi criado para ser a cereja do bolo. Mas como a internet ela tem mal educado aos nossos jovens sobre isso. Lá em Tiago 1,14 a Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, meus queridos, o pecado, ele é sedutor. O pecado é como aquela embalagem daquele sorvete
da Que Bom, que ele é todo envolvido acho que é corneto, eu acho, é isso? Que você abre ele assim, e ele é de chocolate, ele tem um caramelo lá dentro. O pecado, ele é sedutor. Falar mal de alguém, sentar na mesa para falar mal de alguém, gente, é gostoso. Pecar é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém faria, ninguém estaria pecando. Então o pecado, ele é realmente sedutor. Agora o que nós precisamos fazer é resistir, fugir do pecado, resistir essas seduções que vêm sobre nós. Então, pegar o celular, meu irmão, e ficar lá, abrindo as imagens, digitar lá e ficar lá, se deliciando. É gostoso, meu irmão, é muito bom fazer isso, mas esse prazer, ele é temporário, esse prazer, ele é perigoso, esse prazer, ele não é eterno, e comparado com a glória de Deus, comparado com os princípios da palavra de Deus, comparado com a alegria eterna que nós teremos ao lado, que nós já temos, e podemos desfrutar ao lado do nosso Senhor, esses prazeres, eles são momentâneos, eles são realmente temporários. E no geral, meus queridos, assim como eu um dia senti tanta vergonha de me expor, de abrir, de confessar para alguém, de falar para alguém, tem muitas pessoas também vivendo assim. Elas têm vergonha porque elas sabem que esse consumo, ele é pecaminoso, que esse consumo é errado. E elas querem muitas vezes parar. Senhor, eu quero parar com isso. Mas elas não conseguem. Elas não param. E por que elas não param? Porque é prazeroso. Porque dá vontade de continuar ali. Elas gostam desse ídolo no centro da vida delas. Desse culto a esse ídolo chamado pornografia, imoralidade sexual. Então, certa vez um pastor, queria que você falasse um amém. Certa vez um pastor abriu aí no Instagram uma caixinha de perguntas. Manda lá, ovelhas. Pode mandar as perguntas aí que eu vou responder para vocês. E aí um jovem falou, rapaz, eu vou aproveitar que o pastor está liberando a gente para abrir, fazer perguntas. E o jovem começou a perguntar, pastor, eu posso ir para a balada? E o pastor escreveu, pode ir. O jovem já ficou assim. Pastor, eu posso ficar com muitas meninas e também até mesmo com muitos meninos. Eu posso ir para a cama com eles, transar com eles? O pastor escreveu, pode. O jovem começou a olhar assim, diferenciado esse pastor. E ele continuou perguntando, eu posso beber? Eu posso fumar? Eu posso desrespeitar meus pais? Eu posso falar palavrão? Eu posso me exibir o meu corpo usando um cropped, bem sensual, mostrando a minha barriga trincada, Quando a motivação está errada nesse sentido, Quando é a motivação sensual. Eu posso, pastor? E aí o pastor respondeu, joinha, pode sim. E o jovem pensou assim, meu Deus, que igreja, olha, ele fez todas as perguntas, que igreja liberal, esse pastor não é crente não, esse pastor não é crente não. E aí o jovem falou, mas pastor, eu perguntei se eu posso fazer algumas coisas, o que eu não posso fazer? Tá, agora vamos lá, o que eu não posso fazer na sua igreja? E aí o pastor responde, meu filho, entrar no reino de Deus fazendo todas essas coisas, isso certamente não pode fazer. 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido. Meu irmão, por isso que o pastor falou, pode. Só que você, diante do Espírito Santo, precisa perguntar o que pode e o que não pode. Não é para o pastor, não. É para o Espírito Santo, é para a Bíblia, é para a palavra de Deus, de acordo com os princípios. Todos esses princípios estão aqui. A Bíblia fala, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém ou não amém? Então, em primeiro pecado, conheça e saiba que esse pecado, que a pornografia é altamente destrutiva. Então, primeiro ponto, conhecer. Vamos dizer o primeiro ponto comigo no telão? Conhecer seu pecado. A pornografia, ela é destrutiva. Em segundo lugar, lute contra seu pecado. Êxodo 23, a Bíblia diz,
não terás outros deuses além de mim. Vamos dizer juntos esse texto? Vamos lá? Você pode ler para mim? A questão é, meus queridos, quem governa a sua vida? Quem está no centro? Quem está sentado no trono do seu coração? É a carne que está liderando você? Ou é o Espírito Santo que está te liderando? É o Senhor ou o seu próprio coração? E você tem que entender aqui que no trono da sua vida, esse ídolo chamado imoralidade, chamado pornografia, ele quer assumir o controle do seu coração. Existe um jogo pelo trono, existe uma batalha, uma guerra pelo trono do seu coração. E você precisa entender qual que é o princípio da idolatria. O princípio da idolatria são outros deuses reinando no trono das nossas vidas. E eu queria dizer para você, meu querido, que pornografia é um deus. É um ídolo que as pessoas deixam e dão acesso ao seu coração, às chaves do seu coração. E que, como um ídolo, o que é que vai consumir de você? Vai consumir a sua estima, vai consumir a sua atenção, vai consumir a sua afeição, o seu tempo. Lá em Mateus 7:21, Jesus disse que de dentro do coração dos homens é que saem, é que vêm os maus pensamentos, é que vem a imoralidade sexual, é de onde vem a raiz do adultério. Salmo 51:4. Salmo 51:4 é um salmo de confissão. É um salmo daqueles que pisaram na bola, mas se voltam para o Senhor. Salmo 51:4 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51 é o Davi, depois que ele pisou na bola, depois que ele caiu no adultério, depois que o Natan confronta ele: Davi, esse é um lugar errado. Davi, seu coração está errado, o que você fez não foi certo. Tira o seu coração desse lugar de imoralidade. E o Davi então, ele ora, ele faz essa oração ao Senhor. Ele faz essa oração: Deus, eu pequei contra ti. Então, o Davi, ele pecou contra a Batseba, pecou contra o marido da Batseba, Urias, ele pecou contra as suas mulheres, mas de todas as coisas, ele pecou contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. E quando você deixa que a pornografia, ela tome o centro, lugar central de ídolo no seu coração, meu irmão, você vai pecar contra o maridão, vai pecar contra a sua esposa. Você vai pecar contra as mulheres, você vai pecar contra a igreja. Pastor, eu nem sou casado ainda. Ô, meu irmão, que essa bênção caia sobre você. Então eu posso cair na pornografia? Não. Quando você está caindo na pornografia, você está já pecando contra a sua futura esposa. E acima de tudo, você está pecando contra o Senhor. Olha só essa frase do David White, da Harvest USA, dizendo: o pecado sexual não se refere primariamente à imoralidade. É, antes de mais nada, uma violação ao primeiro grande mandamento, o ídolo que substitui o Criador. Isso significa que diante da frustração, olha os gatilhos aí, né, da pornografia, diante da frustração, da solidão, da ansiedade, do estresse, o indivíduo corre para um Deus falso. Em vez de se correr no dia mau para os braços do Senhor, essa pessoa corre para os braços desse Deus falso. E todas as vezes que você vai lá, alimenta esse altar, que você vai lá achando que ninguém está vendo, você está cada vez mais entregando as chaves do seu coração para esse ídolo. Você está semeando uma colheita amarga para a sua vida conjugal. Olha só o que a Bíblia fala lá em Gálatas 6, no versículo 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Você pode dizer para mim: de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne,
da carne colherá corrupção. Se você semear lá no altar da sua vida esse pecado, você vai colher para a sua carne corrupção. Por isso que eu comecei falando de um pecado tão extremo, um abuso sexual, mas como isso acontece? Por causa dessa semeadura, por causa dessas pequenas pedras que você vai caindo nelas e uma hora você comete um delito como esse, um adultério, um abuso sexual, uma vontade de pedofilia. Por que, pastor, isso acontece? Por causa disso, das pequenas pedras que nós vamos aqui, semeando e colhendo corrupção. E eu queria dar para vocês aqui 10 dicas para sair desse lugar, para fugir dessa posição. E as 7 primeiras dicas, 7 primeiras razões para que você desista da pornografia. E as 3 últimas para que você resista. Então diga assim comigo: desistir e resistir. Então vou começar com as 7 primeiras. Primeiro lugar, a pornografia, ela distorce a visão do sexo. Então Deus criou o sexo para a aliança do casamento, para que houvesse celebração e clímax do relacionamento, como eu falei para você, a cereja do bolo. E o casamento, ele faz parte de um pacote que não está, porque o jovem, ele pensa assim: só vou transar no casamento, só tem isso para fazer lá. E meus queridos, não é só isso que tem para fazer lá. Então no pacote do casamento, o que está incluso? Está incluso conversa, está incluso compartilhar o coração, sentimentos, elogios, tomar decisões juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, sorrir juntos, perdoar um ao outro. Só que essa visão não aparece lá no site que você digita XXX lá para entrar. Não vai. Você não vai ver isso. Você não vai ver briga de casal lá, porque lá é tudo fake, porque lá é uma visão errada, realmente, do casamento, e destrói. Só que a pornografia, ela ensina para a gente o seguinte: eu vou lá só para me satisfazer, e eu vou embora. Por isso tantos divórcios, por isso tanto adultério, porque essa visão pornográfica contagiou a mentalidade do povo de Deus. Em segundo lugar, pornografia destrói sua visão sobre as mulheres. Olha só essa foto que eu separei, porque é isso que eu quando fala assim sobre a visão das mulheres, porque a mente pornográfica, ela está tão assim. E eu, quando me tornei pai, eu pensei assim, eu comecei a ler sobre isso, eu falei assim: aquela mulher, ela é filha de alguém. Porque o homem, com a mentalidade cauterizada, visual, ele, em vez de olhar as mulheres como filha de outra pessoa, o homem olha as mulheres como um pedaço de carne, parecendo, desculpa a palavra, parecendo um cachorro no cio, querendo se satisfazer, olhando para uma mulher com má intenção, querendo me alimentar da proteína, porque a carne é para se alimentar, se encher de proteína, e olha para a mulher, ou também a mulher olhando para o homem da mesma forma, estamos falando para todos os públicos aqui, olhando para a pessoa como se ela fosse um pedaço de carne. Mas eu queria dizer para você, mulher de Deus, eu compro carne lá na região norte, e lá no açougue tem várias carnes dispostas dessa forma, e muitas vezes as mulheres de Deus, tantas mulheres de Deus, elas estão se vestindo como quem está à mostra, como quem está à venda. Pastora Meila falava uma frase, ela um dia falou assim: quem coloca na vitrine é porque quer vender. Meu irmão, minha irmã, guarda o que é seu para o seu marido, amém ou não amém? Cobre o seu corpo. Não tem marido ainda, pastor, cobre para Jesus. Cuida do templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Tem gente que fala assim: mas o problema é o olhar do outro. Também, não está errado não, é o olhar do outro também, mas você pode fazer a sua parte, se vestindo como uma noiva de Cristo, se vestindo como uma mulher de Deus, como muitas das nossas irmãs aqui em Cristo se vestem, chiques, para a glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Então não se venda, não se mostre como quem fica lá vendendo um pedaço do seu corpo. Tem misericórdia. Preciso desabafar com você, falar com você isso. Amém ou não amém? As nossas mulheres, elas não podem ser vistas como um pedaço de carne. Isso eu digo para os homens. Veja as mulheres como mulheres de Deus.
Vigie no seu olhar, querido homem de Deus. Terceiro, pornografia é um pecado contra a sua esposa. Toda vez que você vê pornografia, você comete adultério contra a sua esposa. É mesmo, pastor? Onde está escrito isso? Na Bíblia. Mateus 5:28, Jesus disse: se você já olhou com a intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. Então, quantos homens estão adulterando o tempo todo porque não controlam, não vigiam na área dos seus pensamentos? E muitos falam assim: pastor, quando eu me casar, os jovens falam assim, quando eu me casar, vai passar isso tudo. Talvez passe até o clímax do casamento, da lua de mel passar. Mas depois, criou um padrão na sua mentalidade, né? Criou um altar, um lugar que você sempre ia lá para se satisfazer. E vão voltar os pensamentos, vão voltar as vontades. Então você precisa de ajuda, meu irmão, se você está preso nessa área. Em quarto lugar, a pornografia, ela destrói famílias, ela corrompe o casamento. E não ache você, querido pai, que está aí acessando pornografia no seu celular, quando você identificar que os seus filhos estão também caindo nessa mesma área, com que autoridade você vai poder ministrar para eles a palavra? Isso que é hipocrisia. É falar: meu filho, você não pode fazer isso, quando no oculto o Senhor já viu você fazendo. Quando no oculto você está lá, perdendo o seu tempo. E tem muitos casos de homens e mulheres cometendo adultério, que os seus filhos estão sendo abusados sexualmente, porque abriu o teto da casa para o abuso, abriu o teto da casa para o espírito de imoralidade. E às vezes a pessoa, aí às vezes, né, os pastores, eles vão puxando as histórias. Às vezes chegou só com a informação do abuso. Hoje cedo eu estava conversando com alguém sobre isso que aconteceu numa escola. E aí eu falei para a pessoa: pode puxar a história. Vai encontrar na história dos pais o abusador. Vai encontrar na história dos pais pessoas que estão também sofrendo nessa área. Quinto lugar, a pornografia, ela é escravizante. Provérbios 27:20, a Bíblia diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Prisão, é um abismo chamando outro abismo. Ponto 6, a pornografia corrompe o seu caráter. 1 Timóteo 4:2, a Bíblia fala da consciência cauterizada. E eu gostei muito dessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então a consciência da pessoa, ela já está tão cauterizada, ela já está morta. Por isso que vai chamando, abrindo portas. E eu acho um absurdo esse negócio chamado de pedofilia. Por quê? Porque a mente da pessoa, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. E daqui a pouco está se acessando um conteúdo de crianças sendo violadas. Gente, isso é um pecado muito horrível. Isso é um pecado muito horrível. Então a consciência da pessoa está tão fechada, a ponto de ouvir a voz de Deus: meu filho, sai desse lugar. Sai desse lugar. A pessoa não ouve isso. E tanto o caráter dessa pessoa, como o tempo, os recursos, o dinheiro dessa pessoa é todo depositado nesse altar de pornografia. E o ponto 7, a pornografia enfraquece seu relacionamento com Deus. Olha só o que uma pessoa falando sobre isso. Ela disse: a pornografia mata minha vitalidade espiritual e rouba minha vida devocional pessoal e as disciplinas espirituais. Diminui o meu desejo e a minha consciência das coisas espirituais, porque se torna a coisa que vem primeiro na minha mente, ou mais comumente, a culpa me consome. E tantas outras razões para você desistir da pornografia, como tráfico humano, pessoas que estão lá sendo traficadas, pedofilia, etc. Então falamos de 7 razões para desistir, e agora eu queria compartilhar 3 ações práticas para resistir à pornografia. Então diga assim comigo: corra, evite e fuja. Diga para a pessoa que está do seu lado essas 3 ações. Fuja, alguém falou ali com muita fé, isso mesmo.
Primeiro princípio, o princípio de José, corra. Gênesis 39:12, a Bíblia diz: então ela agarrou pela capa e disse, a patifa, a internet, corra, venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. O José, deu no pé. Ele falou, não vou ficar nesse lugar, corra quando for tentado. Em segundo lugar, o evite, que significa a sabedoria do pai. Provérbios 5:8, que é o capítulo que fala sobre adultério em Provérbios, diz, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Diga assim comigo, evite. E em terceiro lugar aqui a fuga, é o conselho do pastor para você. 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, eu poderia ter começado falando de coisas práticas para você falar, para você fazer. Tire, enfim, mas eu preciso em primeiro lugar falar o coração disso tudo. Eu disse para você, tire essa idolatria do seu coração. Em segundo lugar, eu vejo que o nosso Senhor, que Jesus, Ele apontou tantas direções radicais para nós vencermos o pecado. E uma delas está escrito lá em Mateus 5:29, que Jesus disse, portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Então, meu irmão, se o celular te faz pecar e você não controla o que você vê, pega o celular e taca ele na parede e quebra. Amém ou não amém? Lógico que essa é uma atitude extrema, mas se você não se controla, não fica ali naquele lugar. Compra um celularzinho daquele GSM, que não tinha nada, não tinha rede social, não tinha nada, e use o celularzinho GSM, nem sei se existe isso ainda. Mas é melhor você ficar com um aparelho que não vai te ficar tentando o tempo todo. Coloque palavras-chave no teu computador, filtros, alguém para te supervisionar, alguém que vai ter acesso ao teu coração, são coisas práticas. Então diga assim comigo, corra, evite e fuja. Então, conheça seu pecado primeiro, a pornografia destrutiva. Número 2, lute contra seu pecado, corra, evite e fuja. E em terceiro lugar, nós precisamos confiar no nosso Salvador. Confie no seu Salvador. 1 João 5,4, a Bíblia diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos dizer juntos esse versículo? Vamos lá? O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu querido, sozinho você não consegue derrotar a pornografia. Tem muitas pessoas que falam, não, eu consigo, pelos meus próprios esforços. Eu consigo. Mas eu quero dizer para você que você erra nesse ponto também. Você jamais vai conseguir. Sabe por quê? Porque a pornografia, assim como todos os outros pecados, ocultos e não ocultos, o Senhor Ele já derrotou na cruz do Calvário. O Senhor já levou sobre Ele. E nós já conhecemos o final da história. Nós já sabemos que Jesus Cristo já venceu. Ele está sentado no trono de glória. Ele já destruiu as obras do diabo. Você precisa crer nas palavras, nas promessas. Porque enquanto a fé ela te conduz à vitória, a fé nos princípios da palavra te conduz à vitória, e a palavra de Deus e o Senhor Ele entrega muito mais do que esse prazer temporário que a pornografia ela entrega. A fé, ela escolhe adorar o Senhor, é se render, a fé escolhe valorizar o Senhor. Deus, meus queridos, vai oferecer mais do que esse pecado. Eu posso ouvir um amém? E eu quero dizer para você, meu irmão, que você precisa usar duas armas para vencer nessa batalha. Duas armas que Jesus Ele confiou a nós, que Jesus disse para nós. Então diga assim comigo, a primeira arma, intimidade com Deus. E em segundo lugar, comunhão com o corpo. Vamos lá novamente, intimidade com Deus e comunhão com o corpo. Então você precisa, se esse altar te alimenta, te satisfaz,
enche o teu coração, dá prazer. Você precisa encontrar prazer nas disciplinas espirituais. Você precisa encontrar prazer na leitura da Bíblia, na oração, no jejum. Olha o que o Senhor fala lá em Isaías 66:2. A esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Sabe o que é esse estimo? O Senhor disse, a esse eu mostro consideração. A pessoa que se rende a mim, se rendendo à palavra, tendo um coração quebrantado e contrito, aquela pessoa que tem o temor pela minha palavra, que ama o que eu amo, que odeia aquilo que eu odeio. Meu irmão, se você ama mais a pornografia do que o Senhor, então você está dizendo, eu te odeio, Senhor, porque eu amo mais o pecado, eu amo mais comer do pecado do que comer da tua presença. E porque muitos de nós não recorremos à palavra quando as tentações, as primeiras tentações, elas vêm? Porque a oração e a Bíblia, em primeiro momento, elas vão se tornar assim. Mas em primeiro momento, a oração e a Bíblia não são coisas assim, divertidas, prazeroso, sentar para fazer um tempo a sós com Deus. Mas a Bíblia fala que o caminho que leva para a salvação, a porta ela é estreita e poucas pessoas entram por essa porta. Ou seja, lute e batalhe, meu irmão, para você perseverar nesse caminho. E a Bíblia também fala que a porta que leva para a perdição é uma porta larga, é uma porta que todo mundo fala, está todo mundo fazendo, pastor, inclusive dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você que esse caminho largo, ele conduz para a perdição eterna. Então, enquanto a pornografia ela está te dando para você um prazer rápido e um prazer fácil, você deve encontrar no Senhor beleza, você deve encontrar no Senhor vida, você deve encontrar no Senhor realização, porque só a palavra de Deus diz que a alegria eterna está no nome de Jesus, a alegria duradoura está na presença de Deus. Mas sabe por que nós não nos rendemos a essa alegria eterna? Porque nós somos preguiçosos, porque nós preferimos mais comer porcaria do que comer o alimento que nos dá eternidade. Então diga assim comigo, intimidade com Deus. Certamente se você estiver batalhando com essa arma, você está no caminho certo da vitória. E em segundo lugar, o caminho da comunhão. O Steven Gallagher, ele falou essa frase: se você quer ficar preso no seu pecado, confesse-o apenas para Deus. Se você quiser superá-lo, confesse-o a outra pessoa. Esse princípio aqui é o princípio de Tiago 5,16, que diz: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Possivelmente você está, Senhor, ninguém sabe, ninguém viu, Senhor, me perdoa, Senhor, mas aí daqui a pouco você pecou de novo, e aí volta. Em primeiro lugar, é importante fazer isso, pedir perdão ao Senhor. Mas talvez eu não estou experimentando vitória naquela área, porque a vitória nessa área passa por esse processo de enfrentamento consigo mesmo. Esse processo onde você vai dizer: meu irmão, se for preciso me expor, se for preciso mesmo destruir o trono da pornografia, da imoralidade sexual na minha vida, eu vou destruir. Eu prefiro ficar vermelho na frente de alguém que eu vou confessar esse pecado do que amarelo, acovardado a vida inteira. Eu prefiro renunciar a esse altar da minha reputação do que permanecer preso. Então vai ser importante, meu irmão, você procurar alguém. Então nós temos aqui os nossos pastores, nossos líderes, nossos supervisores. O desafio que eu tenho para você hoje à noite, talvez hoje nós não vamos encher a frente aqui da igreja, o altar. Eu não vou te chamar. Mas se tiver alguém aqui no nosso meio que não está nem aí com a sua reputação e não quer viver mais preso nesse lugar, hoje de manhã eu estava aqui já liberando a bênção, que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus Pai, um jovem bem aqui na minha frente, dizendo ao Senhor: Deus, eu derrubo esse altar da reputação da minha vida, eu tenho coragem de me expor diante de uma igreja, de um monte de pessoas. Meu irmão,
Eu só coloquei a mão na cabeça dele e falou: rio de vida, limpa ele completamente, para a glória do Senhor. Então, meu irmão, tenha coragem. Eu não estou convidando você a expor diante de todo mundo, mas procure alguém. Se você está como um passarinho preso nessa arapuca, procure alguém. E eu queria dizer para você, e eu tenho contado para vocês tantos detalhes da minha vida, e aí todas as vezes eu falo: vai lá o pastor Willy de novo, abrir o coração dele, rasgar o coração dele diante da igreja e contar as mazelas dele. E eu, alguns anos atrás, agora como pastor, já como ordenado, ainda tendo lutas nessa área da pornografia, ainda caindo na área da pornografia. E eu já sabia, já sei desses princípios, já é uma revelação para mim. Mas eu lá de novo, alimentando esse altar na minha vida. E eu falei: Senhor, eu preciso ser transparente. Eu preciso procurar o meu pastor. Eu preciso bater a porta na cara do diabo. E eu fui lá, passei o óleo de peroba. E aí, pastor, tudo bem? Aí as primeiras meia hora só foi enrolando. Só foi falando: e o governo? E a eleição? E a construção da chácara? E não sei o que, assim, se assado. Nos últimos minutos, pastor, eu preciso te confessar uma coisa. Lá de madrugada, quando lá ninguém lá de casa está vendo, eu estou lá, acessando porcaria. E o pastor: amém, amém, Will. Vou orar por você. Vou orar por cura na sua vida. Parabéns, abrindo o coração, você é um homem de Deus, amém. E hoje eu vou te colocar um plus a mais aqui. Quando você chegar na sua casa, você vai ter coragem de contar isso para sua esposa, de se expor para ela também. Que esposa, pastor? Para Luana. Ah, tá para Luana. E vai eu lá em casa, as primeiras meia hora: amor, como foi o dia? Amor, as crianças estão bem? Está tudo jóia? Enrolei, amor, preciso te contar uma coisa. Preciso te mostrar o quanto eu sou mal durante a noite, de madrugada. E meus queridos, o olhar da minha esposa para mim não foi: pega tuas trouxas e vai embora de casa, vai dormir no sofá hoje. Não. Você está perdoado, meu irmão. Você está perdoado, meu esposo. O olhar de Jesus foi o olhar e eu jamais vou me esquecer do olhar da Luana. Me perdoando, orando por mim. Você quer um discipulador mesmo para você, para te policiar? Você quer um discipulador para te abençoar? Sua esposa vai ser ela. Meu irmão, desde então a Luana tem supervisionado essa área da minha vida. E aí, como é que está? Graças a Deus, amor, estou na vitória do Espírito Santo, amém? Ah, meu irmão, se eu não tiver em vitória, o teto dessa igreja se abre para um monte de porcaria. Então eu sei da minha responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade. E tem uma história do ovelho, da ovelha e do porco. A história conta que a ovelha e o porco, eles caíram na lama. E eles respondem diante do lamaçal de duas formas diferentes. A ovelha cai na lama e ela fica lá: eu quero sair daqui. E ela se esforça e sai da lama. Agora o porco não. O porco, ele entra lá na lama e ele fica lá. Se alguém for lá para tirar o porco de lá, pegar no pé do porco, ele vai reclamar. Então, meus queridos, sem a obra de convicção do Espírito Santo no nosso coração, o pecador é como o porco. Ele vai resistir, ele vai querer ficar lá naquele lugar. O desejo dele não vai ser se livrar do pecado. Mas a Bíblia diz que eu e você, nós somos como a ovelha. A ovelha, ela não quer ficar lá no lamaçal do pecado. O santo não é aquela pessoa que não se suja, mas é aquela pessoa que se purifica dia após dia pelo lavar da palavra de Deus. Amém? Então nós falamos, meus queridos, conheça seu pecado, a pornografia ela é destrutiva, lute contra o seu pecado, corra, evite e fuja. E em terceiro lugar, confie no seu Salvador.